Nos últimos anos, Portugal tem vindo a assistir ao declínio progressivo da sua classe média, uma parte fundamental da sociedade que historicamente desempenhou um papel crucial na estabilidade económica e social do país. Este declínio da classe média tem vindo a ser cada vez mais notório devido ao aumento das desigualdades económicas e sociais em Portugal, em que os ricos se estão a tornar cada vez mais ricos, enquanto a classe média tem tido cada vez mais dificuldades em aguentar o enorme aumento do custo de vida que se tem verificado nos últimos anos. Quando se analisa o aumento do custo de vida, rapidamente se conclui que os custos com a habitação são uma das razões que está a provocar o empobrecimento de uma parte dos portugueses de classe média. O mercado imobiliário em Portugal encontra-se fora de controle, sendo que atualmente já praticamente não é possível comprar uma casa com rendimentos provenientes do trabalho em Portugal, sobretudo nos principais centros urbanos como Lisboa. Para muitos, a única opção de ter uma casa onde possam viver apenas é possível caso recebam uma habitação através de uma herança, ou caso emigrem para países onde consigam oferir salários muito mais elevados do que em Portugal, poupando ao longo de muitos anos e voltando mais tarde às suas origens. A taxa de esforço nos principais centros urbanos de Portugal, que representa a relação entre o salário mensal e a prestação do crédito à habitação associada a uma casa, é uma das mais altas da Europa. Isto significa que os preços das casas, por exemplo em Lisboa, aumentaram demasiado e deixaram de estar relacionados com os salários oferidos pelos habitantes da capital. A principal razão para isso ter ocorrido deveu-se à elevada procura de casas por parte de investidores estrangeiros e nómadas digitais, tanto em Lisboa como em várias outras zonas do país. O aumento dos preços das casas em áreas urbanas, impulsionado em parte pela compra de propriedades para arrendamento e serviços como o Airbnb, tornou a aquisição de habitação própria uma realidade cada vez mais distante para a classe média portuguesa. O mercado de arrendamento, onde a oferta é insuficiente para atender a toda a procura existente, impulsiona os preços das habitações para níveis que a classe média cada vez mais não consegue suportar. Como consequência disso, grande parte da classe média portuguesa está agora a ser expulsa do centro das cidades onde sempre viveu ou a ser obrigada a arrendar propriedades caras, muitas vezes em condições precárias, caso por lá se queira manter. Mas infelizmente, esta situação não tem afetado apenas a classe média que vivia antigamente em Lisboa e nos grandes centros urbanos. Quando os preços em Lisboa subiram, começou a ser gerado um efeito em cascata que começou a afetar outras zonas periféricas, que viram também os custos com a habitação começarem a disparar. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, entre abril e junho de 2023, o preço mediano das casas situou-se em 1.629 € por metro quadrado, o que representou uma subida de 9% face ao período homólogo e uma subida de 7,6% quando comparado com o primeiro trimestre de 2023. Os preços medianos mais elevados das casas são praticados em Lisboa, onde o metro quadrado custa 4.275 €, seguindo-se os concelhos de Oeiras, Cascais e do Porto. Mas não são só os portugueses que compram casas em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os estrangeiros pagam bem mais pelas casas do que os portugueses. As casas compradas pelos portugueses entre abril e junho de 2023 custaram em média 1.588 € por metro quadrado. Já o preço das casas compradas pelos estrangeiros foi de 2.409 € por metro quadrado, cerca de 51% a mais do que o montante pago pelos portugueses. Esta realidade é ainda mais acentuada nas principais áreas metropolitanas de Portugal. De acordo com dados do INE, as casas compradas pelos estrangeiros na área metropolitana do Porto foram 61,3% mais caras do que as casas compradas pelos portugueses. Por sua vez, na área metropolitana de Lisboa, os estrangeiros pagaram mais 91,6% pelas casas do que os portugueses. Por sua vez, de acordo com um estudo recentemente publicado pelo portal Idealista, verifica-se que os cidadãos norte-americanos são quem compra casas mais caras em Portugal, sendo que o preço médio das casas pagas por eles ronda os 313 mil euros. Para os cidadãos vindos dos Estados Unidos da América, é fácil comprar casas em Portugal, visto que o seu rendimento médio, segundo o estudo do portal Idealista, é de cerca de 8.500 € mensais. Para além dos norte-americanos, também os estrangeiros vindos de muitos outros países, como o Reino Unido, a Suíça ou os Países Baixos, têm comprado casas em Portugal por valores médios superiores a 200 mil euros, sendo que, de acordo com o portal Idealista, os cidadãos provenientes destes países que compram casas em Portugal possuem rendimentos mensais superiores a 5 mil euros. Num país como Portugal, em que o salário mínimo é de apenas 760 € mensais, o salário mediano ronda os 1.050 € e o salário médio não chega aos 1.500 €, é completamente impossível à classe média portuguesa competir pelas mesmas casas com os investidores estrangeiros e nómadas digitais, que oferem salários muitíssimo superiores aos portugueses. Mas não são apenas os imigrantes estrangeiros e nómadas digitais que estão a querer viver em Portugal.
De acordo com notícias recentemente publicadas na comunicação social, vários dos 450 mil imigrantes portugueses que se encontram a viver no Canadá estão agora a regressar a Portugal, devido ao enorme aumento de custo de vida que se verifica naquele país. No entanto, os imigrantes portugueses vindos do Canadá têm demonstrado preferência por comprar casa e residir fora dos grandes centros urbanos em Portugal, devido ao custo de vida que também se faz sentir em Portugal e às elevadas taxas de juros. No Canadá, o salário mínimo mensal ronda os 1.800 euros, enquanto o salário médio mensal é de cerca de 4.000 euros. Se nem os imigrantes portugueses provenientes de um dos países mais ricos do mundo conseguem comprar casa em Lisboa, então a classe média que vive e trabalha em Portugal não tem qualquer hipótese de atingir esse feito. Portugal está na moda e a oferta das casas não é suficiente para todos aqueles que querem viver nos melhores sítios do país. Mesmo aqueles que imigram e juntam dinheiro ao longo de vários anos no estrangeiro, também estão a ter muita dificuldade em comprar a sua primeira habitação nos principais centros urbanos de Portugal. A gentrificação das grandes cidades em Portugal está em marcha, expulsando a classe média dos sítios onde sempre viveu e empurrando-a cada vez mais para a periferia das periferias. A desigualdade crescente, o mercado imobiliário inacessível e o aumento do custo de vida representam barreiras significativas para a existência de uma classe média em Portugal. Obrigado a todos por terem assistido este vídeo até ao fim. Gostem, comentem o vídeo e subscrevam o canal para que possa crescer. Até breve!